Hi, how are you doing? Hey guys, how is everyone? Hi, good night. Hey, long time no see or no talk, right? Hi, Fernando. Hi, Vitor. Hi, Ricardo, Natalia. Welcome, guys. Good night. Good evening. How are you guys doing? Are you guys okay? Did you have a productive Sunday? Are you guys ready to study a little bit more about pronunciation? How to pronounce this time the letter I. Today we are going to talk about the pronunciation of the letter I. The letter I, yes? So, guys, today we are gonna talk about, let me see, because I have a new support and it's not quite the way I want it. So, oops, 1 second. Technical stuff, guys. Okay, so, hi. So, have a great evening, guys, but let's go straight to what matters. Vamos direto ao ponto. Hoje vamos estudar nossa última letra vogal, né? A gente vai começar no domingo com consoantes, domingo que vem. E hoje nós vamos estudar sobre a letra I, que em inglês, aliás, nós falamos I. Lembra? Em inglês, eu escrevemos somente a letra I e a gente pronuncia I. Então, toda vez que você for soletrar o seu nome ou alguma palavra que alguém pediu para você soletrar, se tiver a letra I, lembra que a letra I, pelo alfabeto, nós pronunciamos de I, ok? So, letter I. And today we will go a little bit deeper into how to correctly pronounce it. Hoje vamos estudar um pouco sobre como nós podemos pronunciar ele. Eu tentei criar alguns grupos de palavras para nós estudar hoje. E eu vou começar a compartilhar com vocês. Então, nós temos alguns grupos que vamos estudar. Eu vou tirar os comentários, tá? E nós vamos ver um pouco sobre a pronúncia da letra I. O que acontece? Um live anterior, quando a gente conversava sobre a letra E, nós conversamos que essa letra E muitas vezes faz que uma sílaba antes da letra I ter um som de I. Por exemplo, time, crime, lime, fine, yes, like, muitas palavras. Então aqui temos time, crime, lime. E olha só, lime é nosso limão, sabe aquele limão verde que nós temos aqui, que agora fugiu o nome para mim? Então, o lime é nosso limão verde. E quando a gente fala lemon, nós falamos, existe a palavra lemon, mas o lemon significa aquele limão, vamos dizer assim, amarelo, sabe, siciliano? Então, diferente, lime, lemon, yes? Ok? Também temos fight, flight, light, sight, right. Então, estamos vendo quando tem uma sílaba só e de repente, assim, uma sílaba tem GHT no final, a gente pronuncia como se fosse um I. Flight, fight, yes? Por exemplo, fight, brigar, lutar. Flight, voo. Hi, Andressa. Light. Vocês sabem o que significa light? Vocês sabem o que significa a palavra light? Eu acho uma palavra tão versátil, uma palavra tão diferente em inglês, pois ele tem tantos significados. Ele pode significar luz. For example, the lights are on, like the luzes são ligadas. Pode significar acender. For example, light a candle, acender uma vela, light a candle. Pode significar leve.
tipo comida leve. Pode ser tipo light food. Mas também pode ser claro. Por exemplo, light blue or light pink, para cores em si, pode ser também, tá? Então, olha só, significa várias coisas a palavra light. Cuidado com ele. O que significa a palavra sight? Alguém sabe sight? Aqui só associamos, a Andressa falou que aqui associamos com luz, mas ele significa mais várias coisas. Ah, tá, Danilo, nessa lista não tem bright, que é claro também, de luz, mas pode ser que uma pessoa é bright, tipo a pessoa é esperta, tá? Então esse bright também tem vários significados. Mas voltando do sight, o sight é o substantivo do see. See é ver, e sight é visão, sight. Like, he lost his sight. Ele perdeu sua visão. Ele não tá vendo mais. He lost his sight. Fernando, não. Sinal é sign, tá? Então, nesse caso é sign. Sinal, sign. Ou signal, yes? Ou signal. Sinalização, uma coisa assim. Agora, sight é do visão. E olha só, pronúncia, cuidado, sight. Por exemplo, olha só, eu posso falar uma coisa assim, get out of my sight. Get out of my sight. Quer dizer, saia da minha frente, saia de onde eu consigo te enxergar, da minha visão, vamos dizer assim. Então, se alguém falar assim, get out of my sight, quer dizer, saia, não quero te ver, tá? Então, sight é o substantivo do see, de ver, tá? E right é uma outra palavra que tem um tanto de sentido. Por exemplo, right, de direita. E eu acho que isso funciona em português também, né, galera? Porque direito, em português significa muita coisa também. Por exemplo, faça direito. Tipo, faça do jeito certo. Do it right. Or turn right, vira pra direita. Or human rights. Mete o pé. É, Andressa, sim. Também pode ser rights, tipo direito, tipo direitos humanos, human rights, animal rights. Hoje em dia temos muita conversa sobre human rights and animal rights. Então, igual o Danilo falou, aqui nessa lista ainda caberia o bright. E eu não me lembrei outras palavras que encaixavam nessa regra, mas se vocês lembram, podem comentar aqui, tá bom? Estamos aqui, gente, para aprendermos juntos, fazer um brainstorming e a gente aprende junto, pratica um pouco junto, tá bom? Idea é uma palavra que a letra I tá no início. Idea. Eu coloquei essa palavra porque em português é ideia. E muitas vezes as palavras que são parecidas em inglês com português, a gente acaba tendo dificuldade de saber como que eu pronunciaria em inglês. Em inglês seria um pouco diferente. Então, coloquei a idea aqui. E a palavra library, eu coloquei porque muitas pessoas têm dificuldade de pronunciar essa palavra. Então, se você for ver essa palavra aqui, você viu, significa biblioteca, tá? Não significa livraria. Biblioteca. Então, você viu essa palavra, tá escrita essa palavra, e você tem que pronunciar. Você saberia pronunciar essa palavra? Porque essa palavra não é uma palavra fácil em inglês. E sim, a gente teria um pouco de dificuldade por causa desse tanto de R, né? Library. E olha que o primeiro R não tem muito som. Library. E eu coloquei essa palavra tie. Assim, porque muitas vezes a gente, quando ouve tie, a gente confunde com tie, de gravata. E ele é uma palavra bem diferente. Thigh, olha só, thigh. Alguém sabe o que significa thigh? Por acaso, alguém tem noção aqui que significa thigh? Então, thigh significa coxa. Coxa, tipo, sobre coxa de frango ou coxa de pessoas. Thigh. Uma palavra importante, mas muitas vezes nós não sabemos como falar isso em inglês.
Também coloquei side, wide, hide, pride. Também eles têm, encaixa na mesma regrinha, termina IDE. Exatamente, Fernando Coxa. Então, side, lado, wide, amplo, hide, esconder e pride, orgulho. Yes? Próximo bloco, fire, hire, tire. Vocês sabem o que significam essas palavras? Fire, hire e tire. Olha só. Fire significa duas coisas. Vou ajudar nisso. Fire significa duas coisas. Fire can be fire, as in there was a wildfire, que tinha fogo na selva. There was a wildfire. Mas olha só, fire também significa demitir, ok? So, he got fired last week. Eu tô simplificando as frases porque, de fato, não é fácil digitar aqui. But he got fired last week. So, fire, fogo. Mas também, ai, meu Deus, esqueci. Demitir, tá? E hire, não confunde, Fernando, com esconder. Não confunde com hide. Hire é contratar. Então, olha só, eles são opostos quando é verbo. Fire, demitir. He got fired last week. And hire, contratar. I am hiring a new assistant. Yes? So, fire, demitir. Hire, contratar. Ok? Alright? And yes, tire, pneu. E nós temos a palavra spare tire. Gente, eu não gosto muito de falar em português. Vocês sabem isso. Quem assistiu outros lives no passado sabe que a maioria dos lives são em inglês. Totalmente em inglês, praticamente. Mas agora estamos praticando a nossa pronúncia e tentando criar umas regras de pronúncia, tá? Então, nesse momento eu converso muito com vocês em português. Agora, quem tá vindo agora e não me conhece muito bem, é relevar os erros de português, tá? Relevar os erros de português e focar só no inglês. Eu também coloquei aqui, não dá pra ver, mas eu coloquei o tired e o fired, que também tem o D no final, mas continua a pronúncia. Tired, fired. Aqui temos o size, de tamanho, size. Eu coloquei também prize, de prêmio. Então, size, prize. Alguém sabe como pronunciar essa palavra aqui? Vou escrever, porque para vocês não dá para ver tanto assim. Quem viaja muito, gosta de vinho, é uma palavra super mega importante. Anota por aí, pratica. É vineyard. E olha só, wine em inglês é com W. E todos nós sabemos que é W, né? Só que vineyard não escreve com W, escrevemos com V. Então, vineyard, vinícola. Vineyard, ok? Vineyard. Também escrevi, só que não dá pra ver todos, like e bike e hike. Estão vendo que eles têm, tipo, parecido a fórmula deles? Like, gostar, bike, bicicleta, hike, escalar, like, bike, hike. Também temos aqui wine, fine, line, pine, yes? Então, wine, fine, line, pine. Não sei se vocês lembram alguns outros que encaixariam nessa regra, que terminariam com INE. Wine, vinho. Fine, legal. Fine, I'm fine. Line, linha. And pine, espinho. Mas pinho no sentido de pinheiro, tipo árvore, pine tree. Yes, pine. For Christmas, it's common for people to decorate a pine tree. Yes, a pine tree. Okay, so
it's the tree or the cone. You can have a pine cone. Sabe aquele filme Era do Gelo? O esquilinho não tem um... Não é isso, não é... Pine é... Meu Deus, esqueci em português. Vocês têm que me ajudar. É um pino que fala em português também. Vocês têm que me ajudar com isso, yes? Continuando, agora as outras vocês estão conseguindo ver. Nós temos find, crime, yes. Mas tá aqui em cima já, Danilo, no primeiro, tá? Então, find, kind, behind, mind. Castanha. Será, Fernanda, que é castanha? Qual que é o fruto que nós não comemos do pinheiro? Ou aquele negócio, um cone, não é um cone, gente, que o pinheiro dá, muitas vezes usa em decoração, assim, nos vasos, assim. Agora eu não sei o que é o nome disso, fugiu completamente. Esse nome em português fugiu hoje. Em inglês é pine cone. Yes, em inglês é pine cone. Mas português, hoje não lembro o que é o nome de fato. Então, find, encontrar. Kind. O que significa kind? Cuidado com essa palavra também, tá? Porque ele tem dois significados. Por exemplo, what kind of magazines do you read? Que tipo? What kind of magazines do you read? What kind of food do you like? What kind of cuisine do you prefer? What kind of vegetables do you like? What kind of fruit do you enjoy? Yes? Então, what kind, tipo. Mas, olha só. Pinha, Andressa, pinha. Ok, pinha. Você falou que é pinha, mas eu, de fato, não me lembro dessa palavra. Acontece. Ok, olha só. O que você entenderia se você ouvisse uma frase assim? He's such a kind person. He's such a kind person. Kind, e nesse caso, he is such a kind person. Kind is gentil. Uma pessoa gentil. Então, significa tipo e significa gentil. Yes? Behind, atrás. And mind significa mente, mas também significa se importar. Por exemplo, I don't mind, eu não me importo. I don't mind if you smoke in here. Se você fuma aqui. I don't mind if you smoke in here. Do you mind if I open the window? Do you mind if I turn off the lights? Okay, so mind significa e se importar também. Temos price, preço. And rice, arroz. Não me lembro de outras palavras que terminam. Mais, olha só, mais, o plural de mouse. Então, olha só. Nós temos mais, ele é um plural do... My dog is here. So, mais, one mouse, two mice, ok? Temos também nice. Eu esqueci dessa palavra quando fiz o material. Nice. Que outras palavras nesse regrinha? Agora eu não me lembro, mas se vocês lembram, podem mandar aqui. E também wife, esposa, life, knife, ok? Então, notamos que nesses casos, a pronúncia da letra I é um I. Agora, eu vou ter que tirar os comentários, vou tentar fazer falando para vocês verem direitinho a próxima lista. Na próxima lista, as palavras, a pronúncia é um I, não é um I mais, e sim um I. Por exemplo, vamos lá. Gravity, gravidade. Think, pensar. Sink, pia. Ou o verbo sink, to sink, é afundar. For example, the Titanic had sunk. Aqui já seria o particípio do verbo. Então, vou tentar usar no presente. If
If you throw a big rock in the water, it will sink. Sink. Afundar. Yes? Sink. Okay. Sick, brick, lick, pick, stick. Olha só, aqui não é I a pronúncia não, gente. Aqui é I. Sick. I'm so sick. Sick, doente. Brick, brick, tijolo. Brick by brick, we build a house. Tijolo por tijolo, nós construímos uma casa. Yes? Lick, lamber, lick. Yes? Pick, pick, escolher. Stick, grudar. Yes? Stick, stick. Ou pode ser um pau, tá? Stick significa tanto grudar quanto pau. Pau de madeira, tá? Tá bom? É stick. Muitas vezes como diz, eu brinco com meus alunos e eu falo que espetinho é meat on a stick. Carne num espeto. Porque muitas vezes as pessoas chamam de kebab, mas kebab é diferente, tem verdura também, não é bem nosso espetinho aqui, tá? Não é. Então, espetinho, meat on a stick, yes? Aliás, I love meat on a stick, I love it. E aqui temos outras palavras. Heal, pill, kill, feel, ill, will, willpower. Olha só. Esse caso também não vai ser heal, pile, não. Eles pronunciam I. Heal, colina, yes. Pill, pílula. I took a pill for my headache. Kill someone, yes. Feel, preencher. Quem vai viajar, é muito comum de preencher um formulário no avião. Like fill out, nesse caso seria fill out a form, yes? Fill out a form, por exemplo, ok? Fill out a form. Ill é uma outra palavra para sick. Eu vou ligar os comentários. A gente vai fazer liga, desliga e vamos indo. Você sabe qual que é a diferença entre sick e ill? Porque os dois significam doente. Sick, se você fala I'm sick or I am ill, ok, os dois. Mas será que tem diferença? Será que tem alguma coisa que é diferente entre os dois? Geralmente, quando a gente fala a palavra ill, entendemos uma doença mais demorada, tá? Quando a gente fala I'm sick, é uma coisa tipo um resfriado, um mal-estarzinho, mas não é ill. Ill já é uma coisa mais prolongada, tá? Então, um pouco diferente. Alright? Will. Olha só. Essa palavra é muito interessante em inglês. Porque depende do contexto. Ele significa força de vontade. E ele significa também testamento. For example, he left nothing for his children in his will. Ele deixou nada para os filhos no testamento. Will, testamento. E claro, o verbo é o futuro. I will travel. Eu vou viajar. I will visit my friends, ok? Então, will também é futuro. Pode significar várias coisas. E willpower é força de vontade. Mistake, dictionary, playing, working, trying, helping, opening. Notando que em palavras com ing, galera, a pronúncia é um I, tá? E aqui temos duas palavras diferentes, embora se escrevem muito parecido. In. Então, in. A primeira opção com um N significa dentro, tipo in the car, in the house, dentro. É uma preposição. And in com dois N significa pousada. So, when I travel, I would like to stay in an inn. Olha só, in an inn. Eu vou escrever isso. I would like to stay in an inn.
In an inn. In an inn. Quer dizer em uma pousada. In an inn. Okay? In pousada. Alright? So, continuing. Fit, hit, shit, lit, sit, pit, kit. Todas essas palavras têm o som de I também. Fit, gente, fit não é fitness, não. Fit é servir, por exemplo, uma roupa serve. For example, this doesn't fit me. Isso não me serve, yes? Hit, bater. Shit, acho que todo mundo sabe. Lit é o passado do light. Sit, sentar. Pit and kit. Kit é kit e pit é poço, tá? Fix, six, pix, idiot, ok? Idiot, não é idiot, é idiot. Também temos palavras que terminam com letra E. Olha só. E não tem som de I. Bridge, fridge. Fridge, um jeito mais curto de falar refrigerator. Então, fridge, milk, silk, blink. Milk, leite. Mas também isso pode ser ordenar. Não. Como que a gente fala ação de tirar leite da vaca? Eu sei que tem uma palavra específica para isso. Não é ordenar. Esqueci. Enfim, acontece. Gente, a gente já falou sobre isso. Eu moro há 12 anos no Brasil. E eu consigo me comunicar super bem, eu acho. Vocês estão vendo que eu consigo manter, por exemplo, uma aula conversando, explicando para vocês coisas. Ordenhar. Eu sabia que era alguma coisa com ordinar, só que não era ordinar. Eu meio que associo umas palavras e, às vezes, não consigo relembrar e pronunciar eles. Acontece. E eu leio em português, eu falo todos os dias português. Acontece. Yes? Muitas vezes essas palavras não são comuns para mim. E aí eu não sei falar muito bem. Ordenhar. Agora já vou aprender essa. Então, milk pode ser ordenhar. Gente, não, mas parece muito estranho pronunciar essa palavra ordenhar. Vou ordenhar a vaca? Vamos ordenhar a vaca? Cara, isso parece estranho. Parece muito estranho falar isso. Ordenhar. Ok, eu às vezes me perco nos meus pensamentos, mas enfim. Continuando. Silk, seda. E blink like piscar, blink of an eye, yes? American, Canadian. Nós falamos tirar leite da vaca. Mas aí, Sônia, por que tem um verbo? A gente não fala, ele vai ordenhar. Vamos ordenhar. Quem ordenhará? Tu ordenharás? Não falamos isso? Como que conjuga esse verbo? Eu tenho essas dúvidas. Às vezes, quando eu aprendo uma coisa nova em português, tento conjugar o verbo. Porque em português é importante saber conjugar os verbos, né? Mas aí, tipo, essa palavra é muito estranho. Eu nunca ouvi ninguém falar, eu ordenharei as vacas. Estranho. Ok, continuando. American, Canadian, Australian, Romanian. Eu não corrigi todos com letra maiúscula, tá? Wind, vento. Silent, pilot. Yes? Vixe. A silent tá na lista errada, galera. Olha só. E pilot também. Eu coloquei na lista errada. Quando vocês vão pedir, quem vai pedir o material, eu já vou corrigir isso. Silent e pilot estão na lista errada, são para I, tá? Since, prince, príncipe, since, desde. Print, imprimir. Hint, dica. Rich, hitch. Kitchen, living room. Hip, lip, sip,
zip, yes, hip, quadril, lip, lábio, sip, like sip some water, drink slowly, beber lentamente, e zip, like shut, zip your mouth, yes, zip it. Olha só, em inglês, claro, temos como falar shut up, claro, mas nós podemos falar uma coisa assim, zip it. Zip it significa tipo a mesma coisa que shut up. Zip it. Fecha a boca. Zip it. Fala nada. Yes, zip it. And zipper. Essa palavra de novo tá aqui porque, igual eu falei pra vocês, eu noto que as pessoas que falam português como língua nativa, as palavras que são parecidas ou iguais nas duas línguas, muitas vezes tem uma dúvida enorme na pronúncia, yes? Daqui é zipper, yes? E nós vamos para a próxima página do nosso material. E agora vamos tentar... Ai, dear God, calma, vou tentar fazer uma outra coisa, porque ele meio que saiu, né? Mas esse tá um pouco melhor, tá? Então, olha só. Aqui só temos palavras similares, por qualquer motivo que seja, mas eles têm diferente pronúncia da letra I. Por exemplo, write. Write, escrever. Mas escrito é written. Então, write, written. Yes? Sign, assinar. E signature, assinatura. Sign, signature. Olha só. Rid, se livrar. Get rid of something. Ride, de montar, andar. Ride a horse, ride a bicycle, ride a motorcycle. Com I. Kit, kitty. Kite, pipa. Child, criança. Children, crianças. Vocês estão vendo que a pronúncia muda? Child, children. Resign, renunciar. Resignation. Dinner. Diner é um tipo de restaurante, tipo como se fosse como se fosse um Outback Steakhouse, uma coisa assim por aqui. E dinner é janta. E essa palavra live, de viver, e live, ao vivo, também muito, muito cuidado. Escreve do mesmo jeito. E a letra I tem diferentes pronúncias das duas palavras, ok? E temos o living room e o dining room. E olha só que parecidíssimos e pronunciamos diferente. Living room, dining room. So, não é dining room, é dining room. No próximo bloco agora, as letras Is, eles são silenciosos, tá? Eles não têm som. Por exemplo, friend. Nós não falamos friend, é friend. Business, businesswoman, businessman. O I não tem som, tá? E essas palavras que terminam com show, shun, controversial, nuptial, initial, essential, potential, social, official. Eles não têm um som da letra I, tá bom? Cruise, de cruzeiro. And foreign ou foreigner, de estrangeiro ou pessoa que mora no estrangeiro. Então, aqui também, gente, não tem som da letra I, né? Não tem. Então, essas palavras são bem diferentes. Eu só tô vendo sobre aqui uns comentários que vocês mandaram algumas perguntas. Enfim, continuando. Palavras onde a letra I tem som de um Y, um I ou um A. Tipo, rain. Só que aqui é junto ao A com I, né, gente? Rain, pain, train, brain. Rain, chuva. Pain, my arm. Look what I did. Olha, galera, o que eu consegui fazer hoje.
Today I burned myself. I burned myself making pizza. That's what happened. And it's hurting me a lot. Like, I'm in pain. But it's okay. Train, and brain, cérebro. E ate, e fate. Ate, the number 8. And fate, fé. E são pouquíssimas as palavras, mas tem algumas palavras que o som é um Por exemplo, girl, não é girl, não é girl, é girl. T-shirt, shirt, skirt, flirt, girlfriend, third, 30. Nesses casos com R, vocês notaram que aqui todos têm R, né? Antes do I. Muitas vezes o I tem um som de girl. Yes? T-shirt, shirt. É um som que vem daqui. Yes? Shirt. Alright? Agora vamos lá. Temos mais uma... Depois, se vocês quiserem o material, só pedir, tá? Então, olha só. Aqui temos algumas palavras. Inside, impolite, difficult. Que tem 2 Is e alguns... Um I tem um som de I, outro tem som de I. Enfim. E nesses casos, quando tem 2 Is na palavra, é muito comum que os 2 Is tenham som diferente. Mas, por exemplo, difficult já não é assim, né? Vou tentar escolher uma outra fotinha aqui que eu tirei do material. Aqui, tá vendo? Dá pra ver melhor. Eu tirei print screen, yes? Então, olha só. Vamos tentar ler. Leiam vocês também. 6 hicks, sneak, 6 league bricks with picks and sticks. Cara, é muito K-I-S nesse negócio, né? Então, olha só. 6 hicks, sneak, 6 league bricks with picks and sticks. Não é fácil, mais uma vez. 6 hicks, sneak, 6 league bricks with picks and sticks. Olha só, aqui todos os Is têm som de I mesmo. E que significa? Olha só, 6 hicks, caipiras, 6 caipiras doentes. Nick, cortam, 6 lisos, bricks, tijolos, with picks, with picaretas, and sticks, paus. Yes? Lembramos que falamos com paus. Esse tipo de atividade é muito legal para vocês fazerem, gente. Ajuda com a pronúncia, ajuda muito, tá? Esses trava-línguas que a gente fala muitas vezes, yes? Então, aqui são 2. Tem nessa. E a próxima é assim. I slit the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. Yes? Então, olha só. I slit the sheet, and sheet I... tá vendo? Thank you, Keith. So, I slit the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. Então, gente, Andressa. Então, esse tipo de coisas, eu amo essas atividades, acho super mega importante muitas vezes falar. Então, I slit, eu corto a folha, e a folha eu cortei, e na folha cortada eu sento. Então, tipo, muitas vezes isso não faz nem sentido, né? Porque a ideia é juntar as palavras, as letras, etc, para fazer uma frase que seja difícil. Muitas vezes, assim, há sentido que menos interessa aqui, yes? Mas são atividades legais para vocês treinar também, muitas vezes, essa fala. A letra I aqui já tem no X, o S. E só desviando um pouco, cuidado com as palavras como, por exemplo, shit. Muitas vezes as pessoas me falam que, nossa, essas palavras têm no mesmo som. E eu entendo vocês. Porque olha só, galera, não vai precisar me explicar, de fato.
Mas eu não consigo, de fato, eu acho que eu tenho alguma dificuldade enorme de entender a diferença entre avô e avô. Para mim é a mesma coisa, o masculino e o masculino e o feminino em português. Eu não consigo destacar a diferença nem na fala. Na escrita, claro, vejo que é diferente, escreve diferente, consigo ver. Mas na fala, eu não consigo destacar a diferença entre essas duas palavras. Eu só sei que é masculino ou feminino pelo pronome possessivo antes. Quando alguém fala minha avó, aí eu sei que é mulher. E fala quando é meu avô, aí é o homem. Aí eu sei. Mas no ouvido eu não consigo destacar. Eu só tô te falando para vocês essas histórias sobre mim e como eu aprendi português e as coisas que até hoje eu tenho dificuldade em português, para vocês notarem que, cara, isso acontece, é normal. Moro 12 anos, leio livros, assisto televisão em português, consigo falar com qualquer pessoa, consigo fazer um discurso, já fiz discurso em português em faculdades aqui em Goiânia, tá? Consigo fazer tudo isso e eu não consigo, só pelo ouvir, destacar essas duas palavras. Não consigo, já tentei de tudo. E eu sei que é uma coisa que eu até, não sei, eu tenho uma certa bloqueio com essas duas palavras. Então, se vocês têm isso em inglês com algumas certas coisas, gente, não se sentem reprimidos. Ou, ai meu Deus, por causa disso eu não sei a língua. Não, você tem uma certa dificuldade. Eu encaro dessa forma, pra mim, que eu tenho dificuldade com essas duas palavras. Muita dificuldade. Porque não consigo entender. Então, muitas vezes as pessoas me falam essa longa história para falar sobre essas duas palavras ou vários outros que tem esse tipo de regrinha. Muitas vezes as pessoas falam, Noemi, mas eu não consigo destacar qual que eu tô ouvindo. Porque, por exemplo, se alguém fala sheet ou shit, vocês notam na minha fala que é diferente? Que a letra I é um curto e quando é dois E é longo. Tipo, shit é merda, cocô, shit. E sheet. Tá notando que é diferente a pronúncia? E tem muito aluno meu que fala, eu não tô ouvindo. Eu não consigo ouvir isso. Vocês conseguem ouvir? Se eu falo para vocês essas duas palavras aqui, eu vou pronunciar e vocês conseguem entender que é diferente? Vocês conseguem ouvir quando eu falo bitch, bitch, beach, bitch, beach, bitch, beach. Vocês estão conseguindo ouvir uma nítida diferença? Exato, eu sei que eles não dão esse ênfase, eu sei disso. Mas mesmo assim um pouco, concordo com você. Mas mesmo assim na pronúncia é um pouco diferente. Falando pausado sim, mais rápido não. Então, mas é diferente. Por exemplo, live e leave. E até não fala, eles não falam I'm living for good. I'm leaving for good. Eles não falam I'm living for good. I'm leaving for good. Porque eu tô indo embora para sempre. I'm leaving for good. É um pouco diferente. Um pouco diferente. E é por isso que eu falo, eu entendo essa dificuldade quando as pessoas me falam, Noemi do céu, mas pra mim, só o contexto que ajuda. E olha lá, se eu entender o contexto, né? Porque se eu não entender, aí fica tudo mais difícil, né? Mas, galera, eu falo umas coisas. Vocês sabem que por aqui eu não fico falando que, nossa, você vai saber e tudo mais. Tem certas coisas que eu falo pra mim que não vai, não consigo. Simples assim, 12 anos morando no Brasil, eu já desisti. Pra mim, o avô e avô, não. Enfim, não rolou. Isso não rolou, sabe? Porque tento, juro que tento. Eu entendo quando falam pelo pronome. Alguma coisa, eu não sei. Eu tenho muita dificuldade com isso. Pra vocês terem noção de pronúncia, como é importante, eu tô casada, né? Meu marido se chama Danilo.
E ele tá aqui, também assistindo live. Mas a família dele sempre faz piada. E eu não tô brincando com vocês. É muito comum fazer piada comigo. Porque eles falam que eu falo assim, Danilo. Mas eu, na minha cabeça, não falo assim. E olha que ele é meu marido, eu falo o nome dele todo santo dia. E ele sabe disso. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, que parece muito banal. Nós vamos praticar pronúncia de letras ou pronúncia de sílabas. Cara, é muito importante. Muito, muito importante. Eu tenho receio de usar essa palavra com meus turistas gringos. Sim, Andressa, mas imagina, o turista gringo tá indo pra beach, pra praia. Como que você vai fazer pra não usar essa palavra? Aliás, galera, marquem a data. Quinta-feira, eu e a Andressa vamos ter um live. Andressa, a gente vai falar sobre isso. Como que você aborda a palavra beach com seus turistas gringos? Como que você fala pra eles, tipo, vamos lá no beach? Né? Vamos lá. Como que você usa isso? Como que você fala isso pra eles, né? Então, gente, é isso aí. Eu falo pra vocês que não é fácil. Não é fácil. Eu tenho outros problemas, milhares de problemas, por exemplo, com palavra problema. Mas eu tenho certas coisas que eu coloquei pra mim que não vale o esforço, não vale. Então, gente, vamos assistir o live na quinta-feira à noite. Vamos falar sobre isso também, né, Andressa? Então, a gente vai ter um live sobre vocabulário para viagem e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso, Andressa, tá? Também, entre outras coisas. Vai ser legal. Então, gente, tem certas coisas que você acha que aquilo... Você tentou e não tá acontecendo, sabe? Você não tá conseguindo falar direito, ou você não tá falando do jeito que você achava que tem que falar. Dá um tempo, estuda outra coisa, depois você volta, tenta de novo. Isso que eu faço. E olha que 12 anos estou fazendo isso com essas duas palavras. Então, e isso no meu cotidiano. Eu moro no Brasil. Então, eu pratico todo santo dia. E mesmo assim, eu tenho dificuldade. Então, vamos ser realistas. É importante sabermos pronunciar as palavras. É importante sabermos conjugar, usar os verbos, ter construções, falar nitidamente, entender tudo mais. Mas tem certas coisas que são muito difíceis, muitas vezes. E quando essas partes difíceis chegam e você tá estudando e não tá entrando na cabeça... Cara, dá um tempo, estuda outra coisa, vê outra coisa, depois você volta, tenta de novo, com outra cabeça, com cabeça fresca. Não, muitas vezes as pessoas vão para algum lugar e falam, nossa, eu não tô entendendo isso, acabou, eu não vou estudar mais, eu não vou querer saber mais, é difícil demais. Não, essa parte é difícil. Vai fazer outra coisa, aprenda outra coisa. Depois você volta. Eu tô voltando 12 anos com essas duas palavras. E olha só, ordenhar. Eu não sei essa palavra direito. Nem vou usar, vou falar pra vocês. Eu não vou usar essa palavra, que é estranho. Mas, enfim. Gente, espero que vocês gostaram do nosso live sobre a letra I. Terminamos os vogais. E no domingo vamos começar os consoantes, mas os consoantes vamos fazer 2 consoantes por aula, tá? E eu vou lançar amanhã uma votação para ver o que a gente vai estudar, quais consoantes, vocês quem manda. E, gente, se vocês têm dúvidas para os lives, querem saber mais sobre experiências minhas, sobre como aprendi as línguas que eu sei, ou se vocês querem ter... Porque muitas vezes nós precisamos de alguém falar que tá de boa, sabe? Porque nós colocamos muito pressão em nós mesmos. Às vezes alguém precisa falar que tá de boa. Pega mais leve, vai estudar outra coisa, veja outra coisa. Esquece essa parte que você acha difícil, tá? Então, posso mandar o PDF? Ai, Sônia, eu vou colocar a senhorita... A Sônia sempre pede, né? E ela é muito legal. Ela sempre pede pra mandar o PDF. E vou mandar sim. Vou mandar hoje. Tá bom? Então, galera, foi legal ter vocês aqui. Se vocês têm dúvidas, quantos anos eu tenho? Fernando, que tipo de pergunta? 34. Tenho 34 anos. I'm 34 years old.
Então, Andressa, eu vou falar quando são suas aulas. E não, eu tenho todo domingo esse horário aula, todo domingo. Eu tô tentando achar um horário durante a semana para aumentar para 2 vezes por semana. Gente, quem tá aqui desde o início nesse canal sabe que quando começou a pandemia, se você for lá nos meu feed, você vai ver que você... Tô vendo o comentário da Andressa. Você vai ver que no início da pandemia eu dei um curso inteiro. Pessoas ficaram em casa, depressivas e tudo mais. Eu dei um curso inteiro de 40 aulas, de graça, do início para pré-intermediário. Do básico para pré-intermediário. Todas as aulas são salvas. E quem participa no meu Telegram, tem turma no Telegram, teve acesso a todas as aulas via PDF também. Eu fiz essa ação no início da pandemia, só que enquanto meus alunos não estavam decidindo se a gente vai ter aula presencial, online, eu consegui fazer. Foi 40 dias direto, todo santo dia tinha aula. E aí eu parei um pouco porque todo mundo voltou com online e tudo mais. Só que todo mundo, eu vou te mandar um link, tá bom? Mas assim, me chama no direct. Quem tiver interesse, me chama no direct. Eu mando no direct. Eu mando o link. E aí, o que acontece? Eu meio que não teve tempo de fazer. Eu amo esse trabalho. Gosto de vir até aqui e ensinar quem tem interesse. Porque não tem custo algum envolvido nisso. E eu gosto disso. Então, acaba que quem tiver interesse, estou aqui todo domingo. Tô tentando voltar 2 vezes por semana. E nós estamos agora com pronúncia. Mas já tenho vários outros projetos. Eu só acho pertinente a gente começar, por exemplo, com pronúncia pra gente ter umas regras. Porque em inglês muitas vezes não tem muita regra de pronúncia, né? Então essas aulas estão no domingo à noite. Por motivos que acho que pouquíssimas as pessoas que não podem, né? Um horário assim. E eles são para quem quiser aqui aprender. Eu preparo a aula, mas vocês notam que vocês também mandam na aula, vocês podem conversar comigo. E eu sempre falo, se vocês querem participar no live, vocês podem também, só me chamar. Só que, galera, eu vou falar uma verdade pra vocês. Com esse negócio de internet, tenho muito medo de aceitar pessoas. Aqui no live, teve 3 pessoas que mandou que queria entrar live no vídeo. Só que, cara, eu não sei quem são as pessoas. Então acaba que eu fico muito com medo, porque hoje em dia tem muita coisa na internet, né? E aí eu nem sei como que eu reagiria se fosse uma coisa meio indecente, eu sei lá. Então acaba que eu não aceitei. Mas se vocês quiserem entrar e vocês antes falam, nossa, Noemi, próxima aula eu queria entrar, me fala que talvez será tema para eu ver, queria praticar um pouco minha conversação com você no live, tudo mais. Vamos embora, tô dentro. Eu só fico com o pé atrás dessas coisas porque, de verdade, vocês sabem, vocês consumem coisas na internet, vocês sabem que nunca se sabe, né? Thank you. Então, Fernando, se você quiser, por exemplo, aqui você pode. O Fernando eu já conheço um pouco melhor, porque ele participa nos lives e tudo mais. Então, quando é assim, eu não tenho nenhum tipo de contradição. Mas, gente, aparece umas DXK 158 10. Cara, eu morro de medo de dar espaço para esse tipo de coisa, né? Então, podemos marcar também. Ai, gente, temos muitas possibilidades. Mas isso sim, eu tenho que fazer um horário melhor também durante a semana, porque 2 aulas já são melhor que uma, né? Então, gente, thank you guys. Então, eu acho que vocês entendem meu ponto de vista também, né? Então, esse parte é meio complexo. Então, Sônia, exatamente. E assim, gente, não somos centenas de pessoas, somos poucas pessoas. Por agora, a minha ideia é ter mais pessoas aqui. Eu gostaria que vocês me ajudassem com isso também, claro. Mas aqui não é de julgar ninguém pela pronúncia, estamos aqui para aprender juntos.
E eu sempre incentivo isso. Estamos aqui para aprender juntos. Então, quem quiser, vamos embora. Estou aqui todo domingo. Então, nós vamos encerrar nossa aula aqui. Vou salvar o... Galera, eu posso fazer uma live para praticar a conversação. Só que vocês entendem que a conversação precisa de pelo menos 2 pessoas? Então, eu preciso para alguém aqui falar, nossa, sei lá, 5 minutos Fernando, 5 minutos Keith, 5 minutos Sônia, 5 minutos Andressa. E aí vamos, tipo, vocês têm que... Tô vendo quem tá aqui ainda. Aí vocês revisando, a gente faz 1 hora, 5 minutos cada. Aí dá, tipo, o quê? 5 minutos, vocês são umas 12 pessoas. Então, vocês têm que ter essa iniciativa também, uma conversação para eu ensinar, ter táticas, mas aí vocês têm que praticar, porque eu não acredito que existe conversação, eu sozinha conversando com vocês, né? Então, so we can plan this too. No domingo agora, vamos começar a pronúncia de consoantes. Mas se vocês têm esse interesse de praticar, só me chama no direct. Fala, teacher, eu topo. E aí eu vou preparar, que eu preciso preparar isso. Mando para vocês mais ou menos o que vamos falar, para vocês também terem uma noção. Preparar as ideias de vocês um pouco melhor. E nós temos uma aula de conversação. Shows de louco, como se diz. Mas enfim, galera, muito obrigada por ficar até essa hora. Obrigada por participar hoje. E eu vejo vocês na quinta-feira. A quinta-feira, a Andressa e eu vamos falar sobre vocabulário usado muito em viagens. E nós vamos também ver como que a Andressa se vira com os turistas gringos. Como que ela faz para se virar com os turistas gringos. Ok? So, guys, have a great night. Enjoy your week. E temos encontro marcado quinta-feira às 19 horas. Eu não soltei ainda nos stories, vou fazer isso amanhã, mas a Andressa já postou, tá? Então, no Instagram da Andressa já tá disponível o chamado para o live. E se vocês entrar no Instagram dela, vocês vão ver mais ou menos os temas que vamos abordar também, que ela posta muito sobre esse tipo de tema de viagem, inglês para viagem e muitas outras coisas legais. Então, quem tiver interesse, quiser saber mais ou menos um pouco sobre ela também, entra no Instagram dela, tá bom? Ok? Então, buenas noches. Good night, guys. Good evening. Good night now. And I'm gonna see you guys next week. Kisses.